Senhoras e senhores, bom dia. Nesta manhã, cumprimentamos o público presente neste auditório em nome da Academia de Artes, Cultura e História e do curso de Direito da Universidade Estadual de Goiás, campus universitário de Pires do Rio. Desejamos uma manhã proveitosa e alinhada de contentamentos. Em data solene, numa parceria realizada entre as duas instituições, promoveremos dois momentos de alta relevância em nossa cidade, sendo eles uma roda de conversa e posse dos novos membros da Academia de Artes, Cultura e História de Pires do Rio. As rodas de conversa são espaços coletivos usados para discussão e reflexão sobre diversos temas, podendo ser utilizada para distintos fins, inclusive para o planejamento de ações. Elas instituem a ideia de que a aprendizagem acontece de diferentes maneiras e quanto mais possibilidades são exploradas, melhor. Para envolver todos e desenvolver mais autonomia e coletividade, a roda de conversa é uma excelente metodologia que pode ser aplicada em todas as salas de aulas, reuniões, palestras e debates e apresentações também. Seus movimentos resultam numa troca de experiências que fomenta benefícios ao conhecimento, gerando discussões para resoluções de problemas. Dessa forma, ao propormos esse bate-papo intitulado com o tema Vínculos com a Cidade e Construção Coletiva de Biografias, estaremos, na verdade, criando um espaço de discussão, aprendizagem e disseminação do conhecimento. E para este momento, contaremos com a participação especial do professor José Rincon Ferreira, responsável pela tetralogia, que divulgou em 4 volumes biografias de pessoas que compuseram o primeiro centenário de nossa cidade. O professor José Ferreira presidirá este ato na presença de confrades e confreiras da Academia de Artes, Cultura e História e de acadêmicos do curso de Direito da Universidade Estadual de Goiás, campus universitário de Pires do Rio. Sendo assim, passaremos para a primeira altura, quando após endossados, os novos acadêmicos também completarão o papel de coadjuvantes no segundo momento, que será realizada a roda de conversa. Neste momento, dando início à nossa cerimônia, gostaria de convidar os membros fundadores da Academia de Artes, Cultura e História de Pires do Rio para que tomem posse em seus lugares de destaque. Senhoras e senhores, com uma salva de palmas, recebemos os membros da Academia de Artes, Cultura e História de Pires do Rio, sendo eles professor Cubiratã Paulo Gali Vieira, professor Edival Mamed Leão, Maria Aparecida Marasco Tomazini, Paulo César Sampaio, Célia Carvalho Tomazini, doutora Maria Margarida Moreira Jorge de Carvalho, ausente deste ato. Aparecida Teixeira de Fátima Paraguaçu. Professor Maurício Estevam Teixeira Silva, ausente neste ato. Jornalista Divina Neuza de Queiroz. E jornalista Thelma Rincon Cardoso. Neste momento, convido aos acadêmicos para que possam se assentar em seus lugares e, com muita honra, quero convidar a acadêmica Cida Tomazini para conduzir o escritor José Rincon Ferreira até a sua cadeira. Convido também o senhor professor José Rincon Ferreira para que fique de pé
e que a dona Silvia possa te conduzir ao seu lugar de destaque. Também quero convidar a acadêmica Célia Carvalho Tomazini para conduzir a senhora Maria Vicentina Silva Ferreira até a sua cadeira. Convido o acadêmico Sr. Paulo Sampaio para conduzir a senhora Priscila Marcelino até a sua cadeira. Convido a acadêmica jornalista Divina Neuza de Queiroz para conduzir o Sr. Paulo Henrique dos Santos até a sua cadeira. Senhoras e senhores, esses são as 4 pessoas que tomarão posse na Academia de Artes, Cultura e História de Minas do Rio nessa manhã. Convido a todos para ficarem de pé em posição de respeito à execução do hino nacional brasileiro e, posteriormente, o hino do município de Minas do Rio. E o sol da liberdade raios fúlgidos brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor essa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em você, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Sua história nos faz lembrar fatos tão marcantes, os visionários austeros coronéis e dos detalhes da cidade fascinante. A ferrovia do princípio, por paz e por e do Sampaio, doador da terra onde surgiu a joia rara do bis do rio, sobre a pedra onde coçar a vaporosa e imponente do sol, transportando a esperança e o amor pelo cerrado que o progresso dominou. Na pequenina estação, relicário de sua história, levou ainda o apito de um trem, sonora alto de sua memória. A natureza te enfeitou, a cachoeira Maratá, passeia a cidade morena, beijada pelo rio Corumbá. Eis assim um mundo tão querido,
meu povo amigo, melhor não há. É só nossa hospitaleira, Iris do Rio, orgulho de Goiás. Convido a todos para que se assentem em seus lugares. Aproveito a oportunidade em nome da Academia de Artes, Cultura e História de Minas do Rio, agradecemos a presença da imprensa belizina do canal Bibliografia Belizina. Agradecemos a pessoa do Sr. Jacinto. Também agradecemos a presença da vereadora Marina Matos, presente neste ano. As primeiras academias voltadas à intelectualidade surgiram ou como coincidiram suas origens com a crise das ideias renascentistas expressas no maneirismo, que é o momento da cristalização e sistematização de determinados procedimentos artísticos, maneiras ou estilos que marcam uma mudança radical do status do artista personificada por Michelangelo. Entre a fundação da primeira Academia de Artes em Florença, em 1563, e nos finais do século XIX, as academias assumiram um papel central no campo da arte, tendo como função o ensino, teorização, exibição e regulação das práticas artísticas. Em meio a essas novas ideias percorrendo o mundo, em 1816, foi fundada no Rio de Janeiro a Academia de Belas Artes, como Escola Real de Ciência, Arte e Ofícios, visando o ensino de artes e das ciências naturais, físicas e exatas também, e teve como objetivo de desenvolver essas atividades no reino. Em Minas do Rio e Goiás, em ocasião de seu primeiro centenário, um grupo de pessoas, residentes e outros não da cidade, adeptos a artes e cultura, se organizaram e fundaram a ARCUR, Academia de Artes, Cultura e História de Minas do Rio, uma associação de direito privado constituída por tempo indeterminado e sem fins econômicos, com caráter artístico, cultural e histórico, sendo cunho sem cunho político ou partidário, com finalidade de atender a quem lhe dirigiu. Entre seus tantos ideais, a Academia tem como dentro de suas prioridades a conservação da memória da localidade e da região, e com o objetivo de criar arquivo histórico do município. Para a formação da ARCUR, Academia de Artes, Cultura e História de Minas do Rio, foram escolhidos 10 primeiros nomes de personalidades que viveram no primeiro século da formosa e hospitaleira Minas do Rio. Desta maneira, entendendo a necessidade de ampliação de seus trabalhos, os membros da Academia, em assembleia, aprovaram por unanimidade o nome de mais 4 acadêmicos, que se tornarão titulares de outras 4 cadeiras. Sendo eles José Rincon Ferreira, que ocupará a cadeira de número 11, a quem escolheu ter como patrona a professora Aida Félix de Souza. Priscila Nascimento Marcelino, que ocupará a cadeira de número 12, a quem escolheu como patrona a senhora Graciema Félix de Souza. Também teremos Maria Vincentina Silva Ferreira, que ocupará a cadeira de número 13, a quem escolheu como patrono o professor Ivan Ferreira. E também o Dr. Paulo Henrique Alves dos Santos, que ocupará a cadeira de número 14, a quem escolheu como patrona a religiosa contemporânea Irmã Helena Paula de Carvalho. Neste momento, passaremos para o ato da posse. Com muito carinho, convido o presidente da ARCUR, professor Mamed, a tomar a frente junto aos novos acadêmicos para conduzir os mesmos a prestarem os seus juramentos.
nome da ASPU, da Academia de Artes, Cultura e História, fazer uma saudação especial a todos, dizendo a nossa felicidade, da nossa alegria, que nesse momento estarmos recebendo vocês e, em especial, aos nossos novos confrades e confreiras. Particularmente, não posso deixar de ressaltar e parabenizá-los pela escolha dos patrões. Estou muito feliz que vocês perceberam a diversidade das escolhas e das pessoas. Parabéns a vocês. Eu, Enival Mamed Leão, presidente, nesse momento, como presidente, solicito fiquem de pés e passaremos nesse momento ao juramento, que deve ser feito por vocês ao mesmo tempo. Vamos lá? Prometo fielmente os deveres que me cabem junto à Academia de Artes, Cultura e História de Cristo, combinando pela prosperidade da Academia em todos os aspectos de sua vida cultural e social. Nestes termos, assumo o presente compromisso por mim cantado e assinado. como presidente, escolhido pelos nossos pares, é claro, empossados como novos membros, vocês quatro, Paulo, Priscila, Vicentina e professor José Ricom, membros efetivos, escolhidos por unanimidade à Academia ASPU de Artes, Cultura e História. Sejam bem-vindos. Aí estão os novos empossados na Academia de Artes, Cultura e História de Cristo Rio. São eles José Ricom Ferreira, Priscila Nascimento Marcelino, Maria Vicentina Silva Ferreira e o Dr. Paulo Henrique Alves dos Santos. Mais uma vez, uma salva de palmas. Senhoras e senhores, passaremos para o uso da palavra. Com muita honra, convido o presidente da Academia de Artes, Cultura e História de Cristo Rio, professor e historiador Enival Mamed Leão. Só queria lembrar que vocês fizeram um compromisso de defender a cultura, a arte e a história de Cristo Rio. É um compromisso que precisa ser lembrado, outrora assumido por nós 10, saúde e também os demais confrades e confreiras, que é um compromisso que a gente assume com a certeza que a gente vai tentar cumprir. Eu queria, nesse momento, de forma bem rápida, 5 minutos. Já passou 3. Eu quero dar um bom dia especial a todos vocês. Quero, inicialmente, agradecê-los em nome da Academia de Artes, Cultura e História de Cristo Rio pela presença e a grande satisfação, a alegria que eu dirige a todos vocês. A UEG por si só já é bonita, e ela está bem mais bonita, bem mais apresentada. E eu fico muito feliz de poder estar nesse momento como presidente da ASPU e saudar a todos vocês. Obrigado por ter vindo. Quero cumprimentar a prefeita, que é a nossa confreira, mas nesse momento cumprimento como prefeita legitimamente eleita na cidade de Cristo Rio. Quero convidar a vereadora, cumprimentar a vereadora Marina, obrigado pela presença. Quero cumprimentar a professora Áustria, que é coordenadora do curso de Direito, obrigado pela parceria. Cumprimentar o diretor Anderson, obrigado pelo apoio, todos os professores e alunos. Eu tive o prazer da minha vida de me tornar professor universitário justamente aqui na UEG, há 25 anos atrás. O professor Beratano lembra disso muito bem. Ele estava aqui naquela época, hoje ele cumpre a sua aposentadoria, está muito mais tranquilo do que eu. Já foram mais de 25 anos. E nesse convívio, seja na UEG, depois do Sagrado Coração de Jesus, que eu tive o prazer de trabalhar, em outros colégios, eu sempre me orgulhei muito do cargo de professor. E não sei porque fui convidado para pertencer à ASPU
e para ser o seu primeiro presidente. Eu digo de verdade, não sei porquê, embora goste de artes e cultura, promova isso também e seja historiador, provavelmente pelo fato de ser historiador. E eu disse para eles o meu compromisso de defender essa academia, de promover cultura, artes e a história. É o que a gente tem tentado fazer ao longo do tempo. Isso é mais um evento, é mais um objetivo que nós temos e com certeza nos alegrará muito. E é por isso que a gente continua a confabular, é por isso que a gente continua a articular vários movimentos. Você já pensou um povo sem história? Você já pensou um povo sem memória? Já pensou um povo sem cultura? Então, esse é nosso objetivo. Lembro que um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história e sem cultura está fadado ao fracasso, a ser dominado, ultrajado e explorado. Então, o nosso principal objetivo é fazer cultura, fazer artes e promover a nossa história. Esse é o nosso compromisso. Dessa forma, nessa manhã, quero reafirmar o nosso desejo em continuar a defender a nossa cultura, a nossa arte, a nossa história e a nossa memória. Nesse sentido, tenho certeza que os novos membros da Arcur, os não tão velhos assim, mas já presentes em várias ações, juntamente com outras entidades, com outros poderes, grupos de serviço, a própria universidade, nós iremos referenciar nossa história, nosso povo, seus feitos e suas obras. Pires do Rio, quando a gente ouve o hino de Pires do Rio, a musicalidade nos toca. É muito bonito e a gente fica imaginando essa história desse centenário. Então nós vamos trabalhar muito em cima disso. É uma cidade não apenas de riquezas naturais, belezas, mas principalmente pelo seu povo, pelo povo de Pires do Rio que constrói a riqueza desse município. Contem conosco, estamos juntos, porque amar e mudar as coisas nos interessa muito mais. Obrigado pela presença de Deus. Neste momento, convido para fazer uso da palavra a excelentíssima prefeita Maria Aparecida Palácio Tomazini, também membro da Academia de Artes, Cultura e História, ocupante da cadeira de número 3. Bom dia a todos. É uma alegria ter todos aqui. Eu quero cumprimentá-los na pessoa da doutora Áustria, que é coordenadora do curso de Direito, e assim cumprimentar alunos, professores, e os presentes, sem serem da academia, sem serem do curso. Eu quero cumprimentar a pessoa do doutor Erivaldo, ex-prefeito da nossa cidade. E cumprimentar também os prezados confrades e confreiras da Academia de Artes, Cultura e Letra e História de Pires do Rio e a todos os presentes que já cumprimentam o nosso cordial Dr. José Rigon Ferreira, a nossa amiga e confreira hoje, Vicentina Rigon Ferreira, a Priscila Marcelino, nova integrante, e o Dr. Paulo Henrique, também novo integrante dessa academia. Para mim, na condição de confreira dessa academia, tenho orgulho ainda de dizer que esse belíssimo e imortal projeto foi realizado também comigo na condição de prefeita em um momento inesquecível que passamos em nossa cidade. Foram nas comemorações do centenário desta querida e amada Pires do Rio. A Arcur hoje se torna mais sólida, mais firme, porque ao recebermos novos 4 importantes membros para o seu corpo de imortais, que já citei os nomes, poderão eles contribuírem significativamente para a construção ainda melhor e mais dinâmica da história e da cultura de um povo que se trata de nosso povo piresense. Aqui quero cumprimentar também
sede o presidente da ACUF neste momento. Tenho orgulho de dizer que, assim como vocês, ocupo também uma cadeira nessa importante academia, dedicada inclusive ao homem acima de todos os tempos, o Leolino Teixeira de Santana, doador das terras de nossa querida Pires. Hoje, além de receberem essa missão, cada um de vocês, nossos novos confrades e confreiras, recebam também o nosso respeito, nossos votos de força, de coragem, para que estejam cada dia mais aptos a darem a todos os piresinos e piresinas as respostas que esperam, pois foi para isso que fomos escolhidos. E para todos os goianos e brasileiros também tenho certeza que a poetisa Cora Coralina, quando ela nos diz em um de seus poemas: nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos no coração das pessoas. Por isso, nesta manhã, quero desejar a todos, bem como a todos meus confrades e confreiras que compõem essa belíssima academia, força, prudência, sabedoria para a condução de seus atos, lealdade para com seus pares e para com a sociedade, e, acima de tudo, temor a Deus, a fim de que possamos continuar construindo e escrevendo com letras altas a história e a cultura e a arte da cidade de Pires do Rio, tocando o coração de cada piresino e piresina, na certeza de que estamos e estaremos construindo cada vez mais uma Pires do Rio, orgulho de Goiás, cordialmente, orgulho do Goiás. Agradeço a nossa excelentíssima prefeita Cida Tomazini, e agora eu convido para fazer uso da palavra o mais novo encostado, membro da Academia de Artes, Cultura e História de Pires do Rio, professor José Rigon Ferreira. Cumprimentar o presidente Amédio Leão, nosso cumprimento a todos, que agora se tornaram importantes, e os alunos, alguém que vem da notícia, não é um tempo de significado nos atos. Assim, essa autonomia, eles se são jogados para a presença e o apoio. Cabe falar rapidamente sobre a questão dos 4 anos como uma obra que se populariza, se coletiviza. Mas eu não fui divertido tanto pelo Paulo quanto pelo médico. Eu teria que ter também uma palavra para os alunos de direito e economia. Economia estão aqui. Há poucos dias apareceu um grande teórico na área tecnológica brasileira, que ele ressaltou que não há mais nada inventado, e todas as invenções já foram feitas. Que existe é só inovação. E ele racionaliza que o rádio foi o caminho para a TV. O avião de Santos Dumont aos supersônicos. E o interessante dos outros países, tanto na Europa, como na Ásia, como nos Estados Unidos, eles souberam trabalhar
criação de todas essas tecnologias. Eu chamo-os a observarem quando forem fazer exame de ressonância, lerem em cima, vocês não fazem, lerem em cima de onde aparece. Você for no consultório de dentista, olha de hoje. Fiquei aqui no Brasil, eu participei, a minha história é muito mais de produção de política de ciência e tecnologia do que de biblioteca para ver. Eu sou bibliotecário profissional, mas eu tive a ousadia de discutir assuntos enquanto os pais eu tive. O Brasil pensava à época que faltava-nos algo muito difícil para a gente ter tecnologia, produzir tecnologia, ter tecnologia, é o celular. Todo celular que compramos marca de origem e o desenvolvimento dessas tecnologias se fez muito. Mas a universidade no Brasil, ela sempre teve uma dificuldade em relacionar com o setor profissional. A postura dos professores, quando você está trabalhando no meio empresarial, se você, o professor vem procurar e fala, ele quer roubar meu conhecimento, ele quer fazer o meu conhecimento, existe. Acontece que a universidade não confia em colaborar com as empresas e as empresas não confiam no conhecimento das universidades. Então é um passo. E o que fez o Brasil com isso? Ele criou alguns institutos de pesquisa ao longo do país. Então, nós tivemos a época das criações do CETEC em Minas Gerais, CEPET na Bahia, CIANTEC no Rio Grande do Sul, o IPT, que é o Instituto de Pesquisa de São Paulo, os mais antigos já existiam, e o Instituto Nacional de Tecnologia. Eu estive envolvido em 2 projetos. A aplicação de fábricas. Impossível. Chegou um ponto que era impossível. Nós não tínhamos laboratórios de precisão. Nós não tínhamos a cadeia produtiva para a fabricação de fármacos. Nós teríamos que importar e a importação impediu clarissimamente que o projeto fosse destruído. Mais tarde, nós trabalhamos, quando houve a crise do petróleo, o uso do óleo da mamona como combustível para as jatos, porque o óleo da mamona ele não congela. Outro projeto infrutífero, custo de produção altíssimo, mercado já trabalhava com fornecedores. Então, chegamos no momento. O salto maior, esses institutos de pesquisa estão falidos, eles não possuem mais pesquisa, o que mais fazem é aferir meteorologia, parte de construção civil, mas pesquisa buscando criar alguma coisa. Nós perdemos essa palavra. Foram feitos vários estudos, quais são as tecnologias existentes no mundo e quais dessas o Brasil poderia canalizar. Das chamadas educação corporativa. As empresas criaram as suas próprias universidades. Você tem uma universidade na vida, você tem uma universidade
Hamburgo, você tem a Universidade de Santana, Hamburgo. As grandes empresas têm essas universidades. E o que isso faz nessa universidade? Ela faz tudo o que nós não tínhamos conseguido. Elas preparam o funcionário. Você acha que uma Embraer, que tem sua universidade corporativa, ela vai querer fazer uma tese em que os segredos da turbina sejam públicos. Então, o papel das grandes empresas é trabalhar os seus segredos, capacitar continuamente os seus alunos para um mundo mais tecnológico. Então, esse é o ponto. E nisso, eu quero entrar na construção dos 4 volumes da biografia. Eles vinham de que a gente tem. Lógico, tipo, um acordo de indicação dos médicos da família, mas eu estou, porque tem até no próprio vídeo, né? Eu tenho amizade com a cidade. As ruas da cidade são as ruas do Brasil. Foi daqui que eu levo as lembranças mais queridas de amizade e de fatos. A vida social, isso se você não desassocia. A cidade, ela é de vida. E eu vejo a Dona Cida, anunciando o centenário, Paulo se movimentando, e eu lá em Brasília, no ócio, me pergunto, o que eu, cidadão, posso fazer para homenagear a minha cidade? Aí me veio uma ideia de começar a escrever biografias de pessoas que fiz sem nem consultar a família. Quando eu mostrava para a minha família, nossa, eu nem sabia desse fato. Trabalhei com a memória afetiva, né? Mas chegou um ponto que eu não conseguia mais tocar sozinho. Então eu comecei a trabalhar com que as pessoas se sentissem responsáveis por escrever por sua família. A primeira coisa que se pede no trabalho desse é neutralidade. E neutralidade, ela é tão válida no curso de direito, ela é tão válida no curso de engenharia, ela é tão válida no curso de economia. É você analisar dados verdadeiros, divulgar dados verdadeiros, você ser ético e profissional. O médico tem muito esse exercício, eu aproveito para saudar do Eurival Pereira, e nesse ano completo 80 anos, parte deles dedicado à medicina. O doutor Eurival, todos que conhecem a cidade, sabem que ele nunca perguntou, lá é do PSD ou é da UNEM? Não existe. A medicina trabalha com a neutralidade. Ele vai, o médico vai para curar, independente de quem seja. O criminoso que cai na mão dele, o papel dele é curar. O papel nosso como profissional é ter essa neutralidade. Então, eu vesti da neutralidade, pessoas que poderiam não ser simpáticas foram convidadas a escrever, e aí se foi. Eu tive uma participação efetiva do Paulo Pedro, do Jaci, do Paulo Sampaio, e começaram também a trabalhar para que essas biografias acontecessem. E o que também elas aconteceram? O direito de autor não era de quem escrevia, e nem era de quem coordenava o trabalho. O
direito ao acompanho dos 2 asilos. Nós pessoas começaram a ter e ninguém estava ali para ter lucro. E isso nós chegamos a quase 600 mil reais. 600 mil. Nós tivemos o apoio da terceira prefeita muito forte, mas não financeiro. Ela organizava cada lançamento, criava a motivação que a cidade realmente precisava dar. Ela pessoalmente presidiu todos os equipamentos. E nada nós tivemos. Tem uma história linda de uma família, eu não vou poder mencionar o nome, estou finalizando. O senhor tinha casado 2 vezes. 2 famílias. As 2 famílias, o senhor já falava. E como a gente teve à medida que decidiu a biografia, eu pegava, criava um pequeno grupo para eles irem acompanhando a biografia que estava sendo construída. E um belo dia, os irmãos estavam falando. Eu acho que isso, só isso, vale o meu encantamento. Bom, eu estou terminando e eu queria, antes de tudo, desejar uma feliz Páscoa para todos nós. Em qualquer religião, nós somos de formação cristã, todos nós. Então, a mensagem também que o filósofo Osho dizia: seja simples, procure ser simples e verdadeiro. A riqueza é mais uma luta do ego. Procure ser simples e vocês daqui a pouco estarão também nos distribuindo na academia e no ensino e no desenvolvimento da indústria. Procure ser ético, é verdade. Muito obrigado. Agradecemos imensamente as palavras e a roda de conversa com o título Vínculos com a Cidade, Construção Coletiva de Biografias, feita pelo professor José Rincon Ferreira. Agradecemos em nome da Academia de Artes, Cultura e História de Rio do Rio, também em nome da UEG e de toda a cidade de Rio do Rio. Neste momento, convido para fazer uso da palavra a acadêmica recém-empossada Priscila Nascimento Marcelino. Bom dia a todos, aos membros, aos novos membros da academia, aos já passados também. É com imenso orgulho e gratidão que me dirijo a vocês neste momento tão especial. Eu sou Priscila, sou historiadora, sou professora e é uma imensa honra aceitar o convite para integrar essa ilustre instituição. Ao assumir a cadeira de número 12, cuja patrona é a renomada cantora lírica Graciela Félix de Souza, sinto-me profundamente inspirada pela trajetória, pelas contribuições de tão distinta personalidade. É com este mesmo espírito de dedicação e comprometimento que assumo o compromisso de contribuir para o fortalecimento e o desenvolvimento dessa academia. Trago comigo não apenas a minha formação em história, mas também a paixão pela cultura e a vontade genuína de servir ao município de Pires do Rio. Minha missão aqui é colaborar para a preservação e a difusão do patrimônio cultural da nossa cidade, ajudando a resgatar e preservar a nossa história para as futuras gerações. Entre os meus objetivos está o de trabalhar em estreita colaboração com esta academia na organização do arquivo histórico do município. Acredito firmemente que entender nosso passado é fundamental para construir um futuro sólido e promissor. E estou plenamente consciente da importância da cultura como elemento vital para o desenvolvimento social, educacional e econômico
Academia Camaruz. É com grande entusiasmo e comprometimento que abraço esse desafio, consciente da responsabilidade que carrega. Contem comigo para somar esforços em prol da valorização da nossa história, cultura e arte. Agradeço a confiança depositada em mim e comprometo-me a honrar este convite com dedicação, ética e paixão. Muito obrigada. Parabéns. A nova empossada, Priscila Nascimento Marcelino. E agora eu convido para fazer uso da palavra a acadêmica recém-possada Maria Vicentina Silva Ferreira. Bom dia a todos. Cida, minha amiga, nossa prefeita, professora Média, colegas. Depois do professor José, eu acho que meu tempo está bem curtinho, né? Quando a gente vem, nós fomos convidados, o tempo já nos foi falado, só um recadinho. Eu queria agradecer o convite de fazer parte dessa academia, que muito me amou. E é uma honra muito grande ter como patrono o professor Ivan Ferreira. Meu tio Ivan. Os alunos aqui no curso de Direito, eu acho que conhecem o professor Ivan só pelo nome, né, do Colégio Estadual Professor Ivan, hoje Escola Militar. E eu sugiro que vocês busquem a biografia desse homem. Foi uma pessoa extremamente importante na nossa cidade, criou o nosso curso de normal, foi criado por ele. Eu quero agradecer aqui a presença de sua filha, Helena Maria, e seu chefe, Zé Boni. Eu não tenho mais nada a acrescentar, a não ser que muito bom esse convite. E com a professora Priscila, eu me coloco à disposição. E eu gostaria, de agradecer também a presença do meu marido, também de vida, da minha filha e da minha neta, a princesa Emanuela. A todos aqui, meu muito obrigada. Agora convido para fazer uso da palavra o acadêmico recém-possado Dr. Paulo Henrique Alves dos Santos. Os meus cordiais cumprimentos a todos aqui presentes, especialmente agora aos confrades e confreiras, a quem eu dirijo com todo respeito e admiração. Na produção desse texto, eu me questionei como que deveria se fazer um discurso de posse para uma academia de arte, cultura e história. E essa pergunta me veio à tona quando eu rascunhava as palavras que eu pretendo compartilhar com todos vocês que vieram aqui prestigiar essa solenidade em uma homenagem de respeito intelectual e carinho pessoal a Engie Recebida. A tradição impõe um ritual de saudação à memória do patrono da cadeira, de maneira a demonstrar que a imortalidade formal significa, em termos concretos, a perpetuação da lembrança daqueles que, mesmo não estando mais fisicamente no nosso meio, permanecem vivos pela contribuição que prestaram à cultura da sociedade. Dessa liturgia, eu já confesso que não me afastarei, até mesmo porque eu tenho consciência da nobre, porém árdua tarefa de dignificar o nome que se inscreve na cadeira a qual eu fui alçado, irmã Helena Paulo Carvalho. Permitam-me, porém, começar o meu pronunciamento de forma como normalmente ele se encerra, agradecendo. Eu agradeço sempre, em primeiro lugar, a Deus, pela oportunidade de viver esse momento, como todo aquele que crê profundamente na soberania do divino sobre a carnalidade. Somente eu posso invocar a ideia de que a Ele deve ser dada toda a honra e toda a glória. Agradecer
Agradecer pessoalmente a cada um dos acadêmicos que, do alto dos seus méritos incontestáveis e notórios, ousaram indicar e sufragar o meu nome em uma manifestação de profunda estima, uma vez que muitos outros profissionais com superior estatura intelectual, bem como de experiência de vida, seriam mais gabaritados a ombrear-se com os preclaros membros desta congregação do que esse interlocutor que vos fala. Agradecer por último, mas não de forma menos importante, a minha família, especialmente a minha mãe e minha irmã, que aqui comparecem no início desta manhã, após uma belíssima noite de chuva, apenas com o objetivo de estarem ao meu lado, vivendo esse momento. Um dos momentos mais importantes da minha vida. Vida esta que, embora ainda curta, com apenas 35 anos de idade, procurador-geral deste município, diretor de uma instituição de ensino superior e hoje confrade mortal de uma academia de arte, cultura e história. Ocupar hoje uma cadeira junto a uma imortal academia é embriagar-me de responsabilidades, principalmente quando o uso apontar dela se dedica a uma mulher que sempre esteve à frente do seu tempo. Irmã Helena Paula Carvalho, que em sua intelectualidade demonstrava ser uma mulher e religiosa à frente de todos. Uma mulher que se despiu das vestes religiosas e assumiu o papel de mãe para africanos e aidéticos, com quem trabalhou nos Estados Unidos e na África, onde morou por muitos anos. Além do trabalho social, Helena Paula, como era conhecida, por ser uma musicista nata, fundou em Pires do Rio o tão conhecido e famoso coral Adeus Dei, que existe há mais de 30 anos e desde aquela época foi regido e é regido até hoje pela musicista e minha eterna amiga e professora Darlene Dávila Tomazinho, com quem foi realizada inúmeras parcerias. Destaca-se irmã Helena Paula no campo musical com composições religiosas atribuídas em parceria a Frei Beraldo Palom, membro da Ordem dos Frades Menores, também já falecido, e destacou-se nas gravações de canções denominadas como Jesus Santíssimo Nome e Salve Maria Misericordiosa. Irmã Helena Paula, uma mulher à frente do seu tempo e com o seu carisma em servir, deixou legados na cidade de Pires do Rio, também nas artes plásticas, sendo a primeira religiosa a pintar uma obra de uma madre superior da sua congregação, obra essa que inclusive recebeu menção de louvor na sua congregação nos Estados Unidos. Ocupar hoje essa cadeira é uma responsabilidade de suceder a personalidade ímpar como essa que eu assumo hoje. Personalidades que marcaram a época não por batalhas empreendidas ou por padrões rompidos, mas sim muito pelo contrário, pelo trabalho constante, tal qual a incansável formiga a construir algo que a visão dos medíocres muitas vezes não alcançou. O empreendedorismo, a ética na conduta e a gentileza no trato pessoal é o elemento comum na história e na vida da minha patrona, irmã Helena Paula Carvalho. Ora, assim sendo, e já finalizando, posso responder a pergunta que a mim foi lançada: o que faço nessa academia? Eu sou alguém profundamente apaixonado por tudo aquilo que eu faço, e notadamente ao estudo, ao direito, à minha profissão e às artes. Eu acredito sinceramente que eu não vim na vida a passeio. Por isso, eu exerço profundamente toda forma de apatia, lembrando as palavras de Jesus quando ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque as morro e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, e se eu apareceres. Se minha curta experiência de vida já atesta o meu compromisso com o dinamismo e a construção de novas realidades, o que os senhores fizeram, queridos confrades e confreiras, na eleição para uma cadeira que tem tão importante nome, foi simultaneamente para mim uma aposta e uma promessa. Uma aposta em uma obra ainda a ser construída e da qual somente o tempo poderá dizer em que medida terá valia para a nossa sociedade de Pires do Rio.
para mim foi uma promessa, tal qual o batismo, de que eu não devo deixar morrer os valores defendidos por tão ilustres personalidades, exigindo-se desse recipiendário, tal qual pais para filhos, mestre para discípulo, irmão para irmão, o cumprimento de um inigualável juramento. E é essa nobre missão que me empolga, que me entusiasma e me alivia. E é com esse compromisso de contribuir para a história de Pires do Rio que chego hoje à Academia de Arte, Cultura e História. Muito obrigado. Cometendo uma indelicadeza comigo e também com a Rita, que se faz presente aqui, que é a sobrinha da professora Rita Pérez de Souza, que é a patronessa, patronessa que influencia a patrona dessa cadeia. A sobrinha dela, Maria Lúcia Pérez de Souza, fez uma belíssima biografia dela, que vocês vão ter acesso pela internet, pelas redes sociais. Mas eu vou falar mais do meu coração em relação à professora. Ela foi professora de ginásio, no Sagrado. Ela lecionou no estadual, numa época em que as salas de aula não tinham os menores recursos para se ensinar. Ela se esmerava em fazer na cartolina mapas da geografia. Ela que nos incentivava, nos ensinou a geografia humana, as primeiras distinções, os primeiros rótulos de Cafuso, Caboclo, foi aprendido no convívio familiar. Ela era mais recatada. Enquanto a irmã Maria Clementina movimentava a casa com alunos, com pessoas para atender as questões de costura, a Ida ficava mais no seu quarto, corrigindo provas. Não era uma religiosa piegas, mas certamente nessas horas de solidão, ela construiu os seus livros, as suas poesias. Tem pessoas que conseguem preencher um vazio, né, se escrevendo, e aí o escritor trabalha. Então, a professora Aida Pérez de Souza, minha gratidão pelo que me ensinou e a honra de ter indicado o seu nome como verdadeira e imortal dessa academia. Muito obrigado. Senhoras e senhores, presenciamos nesta manhã um momento histórico para a arte, cultura e história do nosso município. Em nome de todos os membros da Academia de Artes, Cultura e História de Pires do Rio, agradeço mais uma vez a presença de todos. Finalizamos. Eu só queria, rapidamente, não estou preocupado com o tempo, só queria registrar e agradecer a presença do colega Gassi, colega inclusive de imprensa. Obrigado por nos prestigiar. O Walter Porto também, da outra academia, obrigado. Agradeço ao professor Jailson, professora Alsta, todos os demais presentes, alunos, professores, professor Carlos, que faz pesquisa, e todos os nossos confrades e confrades. Obrigado pela presença de todos. Agradecemos ao nosso professor Manete, presidente, primeiro presidente da Academia de Artes e Cultura,
senhoras, em nome da ACU, também da Universidade Estadual de Goiás, agradecemos a presença de todos. Tenham um ótimo dia e até a próxima oportunidade.